E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se soberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha. Mas havendo profecia, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Que o Senhor Jesus Cristo possa continuar abençoando a leitura da palavra. Sentai-vos. O batismo do Espírito Santo no interior. Eu quero começar aqui. Eu vou ler aqui esse parágrafo, a mensagem, a restauração da árvore noiva, no parágrafo 161, que diz assim: você sabe, você toma uma árvore, uma grande árvore velha. Eu, quando era garoto, eu costumava sair, e nós os garotos saíamos, e havia uma grande árvore velha, que assentávamos debaixo dela. Mas uma grande árvore, uma velha faia, e os ventos sopravam. E eu queria saber, parecia que aquela coisa era enorme no topo, que parecia que a coisa toda cairia. Mas vocês sabem, cada vez que os ventos soprem uma árvore, ela apoia a árvore. A gente pensa que
quando o vento dá numa árvore, que sopra uma árvore, que bate com impacto contra aquela árvore, parece que aquela árvore vai cair. Era isso que o irmão Brana estava vendo, esse quadro. Mas o irmão Brana daqui tirou uma grande mensagem. Aí o irmão Brana diz assim: e o vento sopra em uma árvore, e ela apoia a árvore, e se desata as raízes, para que então ela possa ser simplesmente ir mais profundo e obter uma firmeza melhor. Então é isso que acontece com cada cristão, com cada eleito. É isso que aconteceu com o irmão Brana. Cada tribulação, cada problema, cada dificuldade que vem sobre nós, não é para acabar com a gente, não é para a gente desistir, não é para a gente voltar atrás. Mas justamente os ventos da tribulação é para nos apoiar, é para a gente procurar mais a Deus, buscar mais a Deus, para se chegar mais a Deus. Nosso problema é que muitas das vezes, quando acontecem os problemas, em vez da gente procurar Deus, em vez da gente ir para os pés do Senhor, a gente vai procurar refúgio em outras coisas, em outros prazeres, em outras fontes. Mas a fonte de resolver os nossos problemas e as dificuldades, as críticas, é os pés de Deus. É você ouvir mais, é você orar mais, é você se entregar mais. É por isso que a Bíblia diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Chegai-vos a Deus, resistir o diabo. O que é resistir o diabo? É resistir à tentação. É resistir no momento de dificuldade, de vir aquele pensamento, mesmo dentro da dificuldade, da procela do lar. Você não jogar tudo para o alto. Você não querer buscar um refúgio errado. O refúgio nosso é na palavra. Mesmo que o seu lar não esteja bem, mesmo que o teu casamento não esteja bem, porque você não vai forçar este marido a viver a palavra. Esta palavra veio a você. Quem vai sair aqui da terra é você. Muitas das vezes não é o teu marido. O teu marido simplesmente, você é uma escolha sua. Não foi uma escolha de Deus. Então você não adianta querer forçar este marido, querer viver a palavra quando ele não é a palavra. Não adianta este marido querer forçar a mulher, querer viver a palavra quando esta mulher não é da palavra. A gente dá graças a Deus de o seu cônjuge respeitar esta mensagem, de tua esposa respeitar essa mensagem. Mas muitas das vezes você quer forçar uma coisa quando você não é. Para você exigir algo de alguém, você tem que ser. E eu creio que quando você é, você não precisa exigir. Porque Deus nos dá uma liderança, que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Então, essas lutas, essas dificuldades, vai buscar a Deus, vai ouvir mais, vai te entregar a mais. E como diz o irmão Brana, como diz o pastor Osmar Branha, e muitas das vezes a gente quer que a nossa esposa seja uma Sara, mas nós não somos esse Abraão. Nós temos que ser esse Abraão. Muitas das vezes essa esposa quer que exigir desse marido para ser um Abraão, mas ela não é esta Sara. E graças a Deus que com a igreja do Senhor Jesus Cristo não é assim. Nós não temos dificuldade de crer nesta palavra. Apesar dos nossos erros, apesar de nossas falhas, apesar de nossa dificuldade, nós sabemos em quem temos crido. Então nós descansamos nisso. A irmã Brana continua aqui, ó. Esta é a maneira que o escárnio, os risos,
as críticas de um cristão. Então, quando uma pessoa te critica, você não vai revidar. Porque as críticas, porque o falso aparece. O falso aparece para o verdadeiro brilhar. Brilhar aonde? Não é só no mundo, não é só na igreja, mas dentro do teu lar. Muitas das vezes a crítica do teu marido, a crítica da tua esposa, é para você se posicionar como um cristão, para você brilhar como um cristão. Talvez você não esteja agindo como um cristão, talvez eu não esteja agindo como um cristão. Então, muitas das vezes, somos chamados a atenção através de uma crítica. Como diz o pastor, não só de elogio vivemos, porque nós sabemos ser elogiados e sabemos ser criticados. Muitas vezes as pessoas ficam tristes com uma crítica, mas a maioria das críticas elas são construtivas. Você tem que ver por que você foi criticado. Não é para você desabar, aquilo é para você se aproximar mais de Deus, aquilo é para você ter mais firmeza diante desta palavra, ter o seu pensamento, o seu coração focado a esta mensagem. O que isto faz? A perseguição sacode um cristão para fazê-lo orar mais. Então, a perseguição, a crítica é para você orar mais, para você pedir para Deus ajudar você naquela fraqueza, naquela dificuldade que só Ele sabe e só você sabe. Se para orar mais e se aprofundar, obter uma firmeza melhor, nós temos que ter uma firmeza, irmão, uma firmeza no que nós cremos. Nós cremos em algo que é real. Nós cremos numa mensagem poderosa de ressurreição que vai nos tirar aqui da terra. Então nós temos que estar firmado. Você não pode estar firmado no teu marido. Você não pode estar firmado na tua esposa. Você não pode estar firmado nos teus familiares. Se você estiver firmado nos seus familiares, o dia que os teus familiares desistir dessa mensagem, você desiste. O dia que o teu esposo desistir desta mensagem, você desiste. Se você estiver firmado no pastor, o dia que esse pastor desistir, você desiste. O pastor não tem que estar firmado na igreja, porque o dia que esta igreja o rejeitá-lo, ele também desiste. Mas nós temos que estar firmado em Apocalipse 10, do 8 ao 11. Essa é nossa firmeza. Não importa que a minha esposa não creia. Se a minha esposa não crê, eu vou tratar ela mal, aí que eu vou tratar ela com amor, com carinho. Se já tratava bem, vou tratar melhor. Se o meu marido não crê, o que é que eu vou fazer por ele? Eu vou orar por ele. Eu vou orar em favor dele. Hoje parece que nós não temos mais testemunho como nós tínhamos testemunho de antigamente. Que as mulheres, elas eram vitoriosas em homens que viviam em bares e homens que viviam em boate. Mas a mulher tinha a firmeza de colocar o joelho e olhar para aquele marido. Mas hoje as mulheres parecem que não têm força. As mulheres querem fazer a mesma coisa que o homem está fazendo. Ou vice-versa. Quando você tem que buscar em oração, você tem que se chegar mais a Deus, colocar aquele problema diante de Deus, que muitas das vezes é só Deus para resolver esta situação. Eu conto o testemunho que eu ouvi ali da irmã Nifa, saudosa irmã Nifa, que o esposo dela vivia em bares, vivia em boates, pegando tudo que tinha e gastava. Se teu marido não faz isso e traz as coisas para a tua casa, dá graças a Deus, porque esse vivia nos bares, esse vivia nas boates, esse vivia com as mulheres ao redor da perna dele sentada. E você sabe o que acontecia quando este homem chegava da festa? A roupa dele, quando ele chegava dessa festa, contando ele de madrugada, o jantar dele já estava preparado. Você já pensou uma coisa dele? Ia esquentar o jantar e colocar no prato e dar para ele.
Ele pegava, comia, dormia. Quando ele acordava, a roupa dele, da bola dele, que ele jogava de bola, tem pessoas que é viciado em bola, né? Não sou contra quem joga bola. É porque eu não gosto nunca gostei de jogar bola, né? Mas tem pessoas que gostam, é viciado. Às vezes tem pessoas até que se separam por causa de futebol, né? Mulher separa do homem, no mundo, né? Eu creio que isso não acontece assim. Então, a roupa dele já estava preparado para ele jogar bola. Aí ele ia jogar bola. Quando ele voltava, a roupa dele já estava passada. Muitas das vezes a mulher não quer nem passar a roupa do homem para ele ir para o culto, né? É difícil. E se você tem um marido cristão, dá graças a Deus. Se você tem uma esposa cristã, dá graças a Deus. Isso não é mérito. Nós, por isso, não somos melhor do que ninguém. Nós temos a mesma dificuldade, os mesmos problemas. Temos que ser só agradecidos a Deus. Então a roupa dele já estava preparada para ele ir para a festa. E ele ia para a festa, só chegava de madrugada. Foi passando o tempo, foi passando os anos. E quando um determinado tempo, você lembra das mulheres, aquela mulher com o irmão Brana dos ovos fritos, né? Aquele homem bêbado. E quando foi um determinado tempo, aquele irmão estava bebendo numa rodada de cerveja, porque quando você tem dinheiro para pagar uma rodada de cerveja, quando você tem dinheiro para você comprar um pouquinho de pó para os teus amigos cheirar, você tem muitos amigos. Eu quero ver esses amigos te acompanharem quando tu não tiver nada. Aí tu vai lembrar do papai. Aí tu lembra do papai porque é só o papai que ajuda. Só a mamãe que ajuda. Ninguém mais te ajuda quando tu está na lama. E o que acontece? O que aconteceu? Ele estava sentado ali, pela madrugada, bebendo, com uma mulher sentada no seu colo, uma prostituta. E algo caiu sobre ele. Sabe quem caiu? O Espírito Santo. E ele começou a lembrar que aquilo não era vida para ele. O jeito que aquela mulher tratava ele, aquilo que era a mulher dele. Às vezes, os irmãos, as irmãs ficam com ciúme do marido. Tem um marido em casa que traz comida para casa, que não deveria ter essas brigas. Se o homem não dá razão nem motivo para isso, então você deveria amar este marido, você deveria ter uma mulher que não é do mundo, que vive para você, que faz a comida para você, que vem para você, com você na igreja. Você deveria ser agradecido a Deus também por esta esposa que tem. Né? E nenhum força o outro. Isso é Deus, isso é eleição, que faz a gente crer numa mensagem tão poderosa. E ele começou a chorar. Começou a ver o que a esposa fazia para ele. Ele chegava bêbado e ia esquentar a comida. E hoje dá problema isso, né? O homem bêbado, sentado com uma prostituta, coabitando com uma prostituta. Mas mesmo assim, ela ia lá e esquentava a comida e trazia para ele. E ele começou a pensar isso, começou a chorar. E disse: essas aqui não são minhas esposas, vocês não são minha esposa. A minha esposa é aquela. E ele saiu de lá chorando, bateu na porta da casa dele e pediu perdão para ela e disse que ele queria o Deus que estava nela. Será se a gente pode ser sal um para o outro? Será se esse esposo pode ser sal para esta mulher? Será se essa mulher pode ser sal para este marido? Para ter o desejo de servir este Deus, um Deus que não revida, um Deus que trabalha no tempo, um Deus que muda as pessoas. Será se a gente pode? Então as críticas, as dificuldades, isso, irmã, não é para destruir o teu lar, não. Os problemas, as discussões, não é para separar, não. Cada briga que o casal tem, cada problema que o casal tem, isso não é para separar, não. Crente não separa, crente, ele vai até que a morte o separe. Crente não casou para separar, não, meus irmãos.
Essas lutas, essas dificuldades é para firmar, é para sentarem os dois e tentar se entender na presença de Deus. Então vamos ver aqui. Obter uma firmeza melhor para que então ele possa suportar as tempestades. As tempestades, as lutas, a dificuldade, o problema é que a pessoa ela vai buscar o refúgio errado. Ela vai buscar conselho para as pessoas erradas. Vai procurar um conselho e diz: o que é que tu acha, fulana? Ah, se fosse eu já tinha separado, já estava com outro. Isso é o conselho errado. Se fosse você, o que você faz? Ah, eu ia embora. Ah, não, tu não tem que casar com gente assim não. Hoje, a Bíblia diz que as mais velhas, as irmãs mais idosas, elas têm que ensinar as mais novas. Mas o que eu estou vendo não é com todos. As mais velhas estão influenciando as mais novas a não casarem. Essa não é a igreja de Deus. Graças a Deus que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela já está casada. E aqueles que não tinham a consciência deste casamento, teve um que veio e nos incentivou a reatar os nossos laços matrimoniais com Jesus Cristo. Então é isso que a igreja tem que fazer. É fazer surtir um efeito, é dar o conselho correto para os nossos jovens, para nossas crianças. É isso que os mais velhos, as mais velhas têm que fazer. Então vamos aqui. Vamos mais um pouquinho aqui, meus irmãos. Então, o Espírito Santo no interior. De que adianta eu ter o Espírito Santo no meu exterior? De que adianta eu ter o Espírito Santo na minha carne? De que adianta eu ter o Espírito Santo no meu intelecto? Não, eu não aceito isso. Eu quero o Espírito Santo aonde o Espírito Santo deve estar. O Espírito Santo ele tem que estar no nosso interior. Quando o Espírito Santo ele entra no seu interior, então ele começa a te controlar. Não quer dizer que você tenha o Espírito Santo que você não vai mais falhar. Você sabe quem faz você pedir perdão? Você sabe quem faz você voltar atrás? Você sabe quem faz você se sujeitar? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo no teu interior. Porque se tiver no intelecto, você vai ouvir a palavra e você vai voltar atrás. Porque você pode ser justificado, que é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode ser santificado. Você pode ser batizado com o Espírito Santo no seu intelecto, no seu espírito. E você ainda ir para o inferno. Por quê? Porque no intelecto não é o lugar do Espírito Santo. O lugar do Espírito Santo é no interior, é dentro da alma. Você pode ter um dom muito excelente. Muitas pessoas elas são enganadas por dom. É por isso os dons de Deus. É por isso que a Bíblia diz que dons e vocações, chamamentos, são sem arrependimento. Eu posso ter um dom de falar em línguas. Eu posso ter um dom de curar. Eu posso ter um dom de pregar, mas isso não me dá direito de ser salvo. Eu não prego para ser salvo. Eu não oro nas pessoas para ser salvo. Eu faço tudo isso por apreciação. Ah, não, mas se eu não pregar, eu vou morrer. Se eu não pregar, eu não sou salvo. Não, Judas pregava e não foi salvo. Caifás pregava e não era um salvo, era Satanás, era o diabo. Tudo isso são dons, e dons engana, dom é enganoso. Você vê um pregador chorar, você vê um pregador pregar com a veracidade da unção do Espírito Santo. É a unção do Espírito Santo, é a unção, mas é somente um dom. Ele está desprovido desse Espírito Santo dentro da alma. O que nós precisamos hoje
é crer nesta mensagem de João e deixar o Espírito Santo adentrar dentro de nossa alma, deixar ele trabalhar ao nosso favor, ao nosso favor. É por isso que as pessoas, elas saem da posição que Deus deixou. Elas se vendem pelo um cargo de diácono, elas se vendem pelo um cargo de pregador. Eu vou mudar daqui porque lá eu tenho oportunidade de pregar. Essa oportunidade de pregar vai te levar para o inferno. Por quê? Porque isso não te salva. Isso não te salva. Falar em língua não quer dizer que você tenha o Espírito Santo. Pregar não quer dizer que você tenha o Espírito Santo. Olha só como Ombrana fala aqui. Eu vou começar aqui tentando fazer um serviço para Deus. No parágrafo 246, parte B. Não importa quão sincero o homem possa ser ao fazer um serviço para Deus. Muitas das vezes tem sinceridade. Vamos dizer que aqueles sacerdotes não tinham sinceridade. Eles tinham sinceridade, mas estava fora da vontade de Deus. Então, por isso que o irmão Brana colocou aqui, tentando fazer um serviço para Deus fora de sua vontade. A gente quer fazer um serviço com Deus na carne. A gente quer fazer um serviço para Deus com o Espírito Santo só no nosso intelecto. Mas nós temos que fazer um serviço para Deus com o Espírito Santo dentro, no nosso interior, dentro de nossa alma. Acho que adianta a gente ganhar o mundo e perder a nossa alma. Eu fico olhando para esses ministros que se põem e que se levanta contra esta mensagem de João. Eles não têm temor. Eles não têm temor. Dom para pregar eles têm. Chamado para pregar eles têm. Mas o que está faltando para muitos é este temor, é esta mensagem no interior. Aí continuando aqui. Não importa quão sincero o homem possa ser ao fazer um serviço para Deus. Não importa quão sincero, quão ungido ou quanto de presbiteriano, batista, pentecostal, não importa se é bispo, diácono, seja o que for, pastor, evangelista, profeta, seja o que for, há 5 deveres que tem que ser considerado primeiro. Não importa o quanto são, quão bom pareça, o quanto o povo esteja gritando, tudo o que o Espírito esteja fazendo, há um dever. Agora, meus irmãos, enquanto estão aprontando seus papéis, vocês conseguem compreender agora por quê. Agora lembre-se, todos vocês pensavam, e foi ensinado entre vocês, não, aí entre parênteses, vejam, estou falando por toda a nação. Então esta mensagem que João pregou é uma mensagem mundial. Mesmo ele sendo um pastor local, mas é uma mensagem mundial. É como agora, eu sou um pastor da minha localidade, mas a mensagem que eu creio, ela é mundial. Ela não é só uma mensagem local. O que eu não cria em falar em línguas, eu creio em falar em línguas. As pessoas pensavam que o Ombrana não cria em falar em línguas. É isso que há uma dificuldade no meio do povo da terceira etapa. O diabo confunde as pessoas. O diabo sempre ela confunde. Olha aqui que o povo dizia que o irmão Brana não cria em falar em língua. Por que este povo falava que o irmão Brana não cria em falar em língua? É porque os seus ministros ensinaram. Seus ministros ensinaram que o irmão Brana não cria em falar em língua. Mas o irmão Brana diz, eu creio em falar em línguas. Porém, pode ser em falar em línguas, ainda assim não ter o Espírito Santo. Quer dizer, o que era que o povo estava confuso, o que era que os ministros tinham disseminado, o que era que as pessoas tinham disseminado,
Eles tinham falado que o irmão Brana não cria em falar em língua. Ele disse: olha, eu creio em falar em língua, eu só não creio que você falando em língua você tem o Espírito Santo, porque o dom, a língua simplesmente é um dos dons, dos 9 dons do Espírito Santo. O Espírito Santo é você crer, não somente no intelecto, porque você só acolhe um pensamento, não somente na sua carne, não somente no seu espírito, mas você crê na mensagem da hora com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu coração. Você tem que crer. Batismo com o Espírito Santo é você crer na mensagem do dia com seu interior, não com seu exterior. Deus não trabalha de fora para dentro, Deus trabalha de dentro para fora. Porque se você crê com a alma, Ele vai transformar teu espírito, Ele vai repreender teu espírito, Ele vai repreender tua carne. O Espírito Santo, a mensagem, ela vai passar a te governar. Ela passa a te governar. Aí continua, diz aqui em 1 Coríntios 13, diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e assim nada sou. Está vendo? De que adianta falar a língua dos homens, dos anjos? De que adianta ser um pregador ungido? Está vendo? Essa é a unção do Espírito Santo. Isso não tem nada a ver com a alma em seu interior. Você pode falar em línguas, você pode pregar o evangelho, você pode interpretar línguas, isso são dons. Você pode ter um dom de sabedoria para destrinchar toda esta Bíblia, mas simplesmente é um dom, é uma unção do Espírito Santo. Você pode ser ungido com o Espírito Santo no intelecto, na sua alma, e não ter o Espírito Santo. Tu diz: como assim, pastor? Balaão tinha uma unção de Deus, ele se sabia chegar-se a Deus, como fazer o sacrifício para Deus, como colocar as pedras para fazer aquele holocausto, como colocar os carneiros para fazer o seu holocausto. Mas aquilo não estava no interior de Balaão. Aquela unção, aquele Espírito Santo não estava dentro, no interno. Não é a mesma coisa? Porque as mulheres elas pregam? Porque elas têm uma unção para pregar. Elas pregam, mas elas não são submissas àquela unção. Aquele Espírito Santo não está dentro da alma delas, porque se tivesse no interior delas, elas iam ver aqui nesta Bíblia que não é permitido, a primeira carta aos Coríntios 14, 34, que não é permitido a mulher usar de autoridade sobre o marido. Não é para ela ser uma pastora, uma pregadora. Timóteo também mostra isso. Mas o que é que elas fazem? Elas não têm o Espírito Santo no seu interior, ela tem o Espírito Santo no seu exterior. É só aquela unção. Só aquela unção você fala de Jesus. Fala de Jesus e depois toma um copo de cerveja. Fala de Jesus e depois adultera. Fala de Jesus, sobe na plataforma. Eu não estou pregando nem contra os membros. A minha pregação é para os assim chamados ministros. Fala de Jesus, prega de Jesus, mas cobiça as mulheres. Por quê? Porque não tem aquela proteção, não tem aquele Espírito Santo no interior. Esta mensagem, ela tem que estar no nosso interior. Ela não pode estar no exterior. Vamos ver mais um pouquinho aqui. Pode se falar em língua e negar a palavra. Isso não tem nada a ver com a alma em seu interior. Pode falar em língua e negar a palavra. Já vi isso acontecer. Vocês veem também, estão vendo, uma mulher pode pregar o evangelho, estão vendo, elas podem fazer tudo, elas cortam o cabelo e ainda assim gritam e falam em línguas e tudo mais. Isso é exatamente
de se alinhar com a verdade da palavra. Não é se alinhar por emoção, não é se alinhar por grito, por sensação, por pulo, não. Você tem que se alinhar com a palavra no seu interior. Note, não importa quão sincero o homem possa ser, não importa quão grande ele seja usado por Deus, não importa o que ele seja, ele tem que ser isto, ele tem que ser a coisa de que ele está falando, tem que ser em tempo oportuno pela Bíblia. Opa, o quê? Ele diz que ele tem um Espírito Santo, mas o que ele está pregando não é em tempo oportuno, então ele não tem o Espírito Santo. Não adianta eu querer pregar a mensagem de Lutero, não adianta eu querer ir lá na igreja romana e pregar 95 teses. Não adianta, isso foi para Lutero, isso não é para mim. Não adianta eu me colocar e querer pregar o justo vive da fé, não, isso já passou. Aquela mensagem foi para Lutero. Não adianta eu querer ir com este evangelho para a Inglaterra e querer pregar este evangelho para a Inglaterra, porque Deus já passou pela Inglaterra. Com a mensagem de John Wesley, aquele nos dias de John Wesley era o tempo oportuno. Não adianta eu ir para a Rua Azusa e querer aguardar como o povo ainda vive neste avivamento do movimento pentecostal, e o Mombrana diz que Pentecostes secou e morreu. Que avivamento eles têm? Porque isso já passou. Foi o tempo oportuno dele, mas hoje não é mais oportuno. Não adianta eu querer ir para a América do Norte querer ver Elias. Não adianta eu querer ir para a América do Norte e querer ver lá no Monte Pôr do Sol a revelação dos selos, porque isso foi tempo oportuno para Apocalipse 10, verso 7. Isso já aconteceu. Não adianta eu querer comer este livrinho, porque isso já passou. Isso foi para João. Se eu quiser, meus queridos, eu tenho que apertar este play. Porque eu não vou comer através daqui, eu vou comer através daqui, porque a fé ela vem por onde? E ouvi o que? A mensagem de Lutero? Ouvi o que? A mensagem de John Wesley? Ouvi o que? A mensagem de Jesus de 2000 anos atrás? Não, isso já passou, isso não dá mais efeito, isso não é tempo oportuno mais. Eles estão dizendo que estão comendo este livro, mas eles estão num tempo fora deste tempo oportuno, porque teve um para comer, profetizar outra vez, a povos, nações, línguas e reis, e isso ficar gravado em áudio. Isto daqui, meu irmão, é a Bíblia, a revelação gravada em áudio. Isso daqui não é isto aqui. Isto aqui, nenhum pastor, nenhum ministro tinha capacidade de mostrar o que este aqui mostrou. Este aqui, ninguém teve a capacidade de revelar, porque era um livro fechado. Mas quando chegou no dia da voz do sétimo anjo, ele revelou todos os mistérios de Deus, mas que foi proibido dele explicar, porque viria um tempo que este explicaria. E o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que crer neste e incentivar o povo a ouvir esse. Ah, não, pastor, mas eu não creio que o homem... Pastor, eu creio em homem vivo, eu não creio em homem morto. A mensagem não morre. Quem está aqui não é o homem, quem está aqui é a mensagem. Quem está aqui não é o homem, quem está aqui é a mensagem. Quem está aqui não é o homem, é a mensagem. Mas esta Bíblia e esta mensagem impressa e essa mensagem em áudio, ela tem o seu momento oportuno.
E o momento oportuno desta mensagem não é você mais ir lá, irmão. É assim. Se teve um que foi lá e comeu, então não restou nada para os demais. Se você quiser, olha que o diabo faz a mesma coisa. Que esses homens, eles são sinceros. Homens sinceros, mas sinceramente errado. Quando eles põem um limite, irmão, quando você fala que ler a Bíblia é uma doutrina do diabo, lê a Bíblia, o que é que você está fazendo? Você é um Satanás vestido de carne. Porque a Bíblia não é do diabo, a Bíblia é de Deus. Quando você diz que essa mensagem, lê ela, apertar o play dela é do diabo, você é Satanás em carne humana, como era Caifás. Você não é diferente de Caifás, você não é diferente de Anás, você não é diferente de Judas, você não é diferente de Balaão, você não é diferente de Abirão, de Datã, de Coré. Quando você diz que ouvir isso, apertar o play disso, é uma doutrina que veio do inferno, é porque você estava no inferno e você viu que isso era de Deus. Olha, ele está falando, vamos aqui mais um pouquinho, não importa quão sincero o homem possa ser, não importa quão grande ele seja usado por Deus, não importa o que ele seja, ele tem que ser isto, ele tem que ser a coisa do que ele está falando, tem que ser em tempo oportuno na Bíblia. Então o tempo oportuno hoje não é mais comer, o tempo oportuno hoje é ouvir. E aí, pastor, eu ouvi, isso está na tua alma? Isso entrou dentro da tua alma? Hein, obreiro? Entrou dentro da tua alma? Isso mudou a tua vida? Mudou? Então vai e profetiza outra vez. Agora, se não mudou, de que adianta eu estar aqui como um hipócrita? De que adianta eu ter uma mensagem dessa no intelecto e no fundo da minha alma eu não creio nela? Eu sou contra ela, eu combato ela. Então o que é que eu sou? Que adianta eu falar dessa Bíblia e ter um diabo dentro da minha alma como o Judas tinha? E é engraçado, né, que Judas foi escolhido por Deus. Jesus escolheu Judas. Vai, prega o evangelho. Ele veio em Lucas 10. Nós veio com alegria, porque ele viu os demônios se sujeitarem, os demônios se sujeitaram. Os demônios ficaram submissos a ele, e um deles era o diabo. Sujeitava no nome de Deus. Aí Jesus disse: não vos alegrai porque os diabos, os demônios vos sujeitam, mas se alegrai porque os vossos nomes estão arrolados no céu. O de Judas estava lá, mas foi riscado. Por que foi riscado? Porque ele rejeitou a mensagem do dia, ele entregou a mensagem do dia, ele traiu a mensagem do dia, ele não apontou. Você sabe o que nós somos, você sabe o que eu sou, você sabe quem é os ministros que creem nessa mensagem, você sabe que são os evangelistas que creem nessa mensagem. Eles só são uma placa indicativa. Você sabe o que é uma placa indicativa? Ele não é o real, ele só indica aquela cidade. Nós estamos aqui só para indicar quem comeu, quem profetizou outra vez. Somos uma placa indicativa. Você vai chegar numa cidade, vai apontando 40 quilômetros, 10 quilômetros para a cidade, tantos quilômetros para a cidade. Mas você vai passando aquela placa só é para apontar. Os evangelistas, os mestres, os apóstolos, é só para apontar quem comeu. Quem comeu primeiro. E quando você chega ainda e você sabe quem comeu primeiro, quem comeu primeiro, você diz: não, ainda não foi eu que revelei, eu só sou uma placa indicativa também. Eu estou mostrando quem revelou. Pensou? Olha só, diz a Bíblia, continua aqui um pouquinho. Ele tem que ser isso, tem que ser a coisa que ele está falando. Tem que ser o tempo oportuno na Bíblia. Alguém diz: bem, Moisés lá atrás, eu sei o que Moisés fez, mas não é isso que Deus está fazendo hoje. O problema é que as pessoas, aquele povo, os judeus, eles olhavam para
Ele estava olhando para Moisés, mas ele não via o que Jesus estava fazendo. Que Jesus era aquele cordeiro humano, não era mais aquele cordeiro animal. E era contrário ao pensamento dele, como Isaías diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Eles ainda estavam sacrificando, adorando, olhando para aquele cordeiro animal, e aquele cordeiro estava ali em carne humana, Deus manifestado em carne humana, e eles olhando para Moisés. Não era isso que Deus estava fazendo. Deus estava mudando de uma dispensação para a lei. Toda aquela lei era a casca, ali estava o grão. Jesus Cristo queria morrer pelos nossos pecados, mas os judeus viram. Os judeus queriam viver em outra era. Irmão, eles queriam viver em outra era. Quando o Brana veio, o que era que os pentecostais queriam? Queriam viver em outra era. Na era de cura divina, mas ele não estava mais na era de cura divina. O que era que a primeira e segunda etapa quer viver? Na era de primeira e segunda etapa, mas não é mais era de primeira e segunda etapa. Era a era da revelação destes 7 trovões. E hoje o que é que acontece? Os pastores de primeira e segunda etapa queriam ficar rodando no deserto, com a mesma pregação de batismo, com a mesma pregação de mulher pregadora, mas não era mais tempo. Eles comeram este pão por 40 anos, agora era a hora de João comer o livrinho e profetizar outra vez. Aqui está o engano desses ministros, que eles querem ir lá comer o livrinho quando já foi comido. Olha só o engano. Uma coisa que foi comida você não pode mais comer. Se aqui em cima tem um pão, e eu pego este pão aqui como todo, quando você vem não tem mais. E aí, o que é que você vai fazer? Você vai ter que pegar outro pão aqui, comprar outro pão, mas já não é mais aquele pão verdadeiro. Aquele pão verdadeiro você vai ter que admitir que não tem mais. Então o que é que você faz? Você tem que ouvir aquele que comeu. É assim que funciona. Olha só. Olha para hoje, bem, lá no passado, 30 anos atrás, Lutero disse: isto pode ser ótimo, mas não é isso que ele está fazendo hoje. Bem, 40 anos atrás, Pentecoste caiu, mas não é isso que ele está fazendo hoje. Está vendo? Tem que ser em tempo oportuno, tem que ser conforme a Escritura, tem que ser na estação própria. A segunda, então a terceiro lugar, tem que ser conforme a maneira que a palavra de Deus falou que seria. E você diz: glória a Deus, o Espírito Santo caiu sobre mim, aleluia, do mesmo modo que caiu em Pentecostes. Porém, pode ser que seja diferente hoje. Eles querem viver naquele mesmo movimento que o Espírito Santo fez sobre língua repartida. Naquele tempo que caiu sobre ele, eles não sabiam nada de trovão, eles não sabiam nada de 7 selos, ele não sabia nada do Cordeiro saiu do trono, ele não sabia nada que ele não era mais mediador. Eles não sabiam. Ele não tinha como diferenciar, e o povo que é aquele avivamento, quando hoje foi completamente diferente, que ele não é mais cordeiro, é porque ele acabou o seu plano intercessório durante 7 eras da igreja. Então ele sai do trono. Quando ele sai do trono, ele já não é mais aquele batismo que era lá atrás. O batismo com o Espírito Santo era crer na mensagem do dia, mas que os americanos não puderam ver porque foi proibido. Deus não permitiu que aquela meia dúzia dos Estados Unidos visse. Ele não permitiu. E os que ficaram do lado de fora, porque você tem que ver a igreja espiritual e a igreja natural. A igreja natural não viu. Pierre Green não viu. Os demais não viram. Aqueles que estiveram no pé da montanha não viram. Mas a igreja espiritual foi abonada por Deus. Mas a igreja natural se levantou e campeou através de uma doutrina falsa durante 40 anos, que o irmão Brana
iria ressuscitar para revelar o sétimo selo. Vocês sabem por que ele fala isso? Porque eles não viram nada. Porque se eles tivessem visto o ministério do sétimo anjo, eles teriam visto que era aquele ministério que iria revelar os demais selos. Eles não viram. A pior coisa é a cegueira espiritual. A pior coisa é a pessoa querer fazer algo que Deus já fez. Não adianta a gente querer dizer hoje, glória a Deus, o Espírito Santo caiu em mim e eu fui lá, tomei o livrinho e comi. Não! Hoje é diferente. O Espírito Santo hoje é diferente. Se você tem o Espírito Santo, você vai obedecer esta palavra. Você vai pregar e vai dizer quem comeu primeiro. Fora disso, as tuas mensagens tudo são piratas. A mensagem de vocês tudo é pirataria. O Espírito Santo hoje ele está trabalhando com a noiva de forma diferente. Não é como foi nos dias de Paulo, porque Paulo não tinha mistério de trovão. Por isso que ele disse ainda que eu conhecesse todos os mistérios de Deus. Não era tempo de Paulo conhecer os mistérios de Deus. Tinha que passar 7 eras da igreja. A mensagem dos 7 selos, os segredos dos 7 trovões. Os mistérios tinham que ser para a cabeça, tinha que ser para a mente, tinha que ser para o profeta, tinha que ser para o ômega. E Paulo era os pés, ele era um profeta. Mas o que era que ele era profeta? Ele é profeta da primeira era, mas tinha que vir 7 eras da igreja até chegar os mistérios em sua posição. Então não valia de nada o apóstolo São Paulo e os discípulos saber destes 7 trovões. É por isso que a Bíblia diz em Hebreus 11, 39 e 40, diz assim, versículo, diz assim: eles sem nós não seremos aperfeiçoados. Tanto o Antigo Testamento precisava daquela perfeição na cruz, como os discípulos precisavam desta perfeição do ômega. O Antigo Testamento estava precisando da perfeição na cruz do alfa. Este alfa mesmo falou, assim como foi nos dias de Noé. Você já pensou o próprio Deus falando? Ele não estava falando dele mesmo na hora que estava cumprindo o ministério do Filho do Homem, assim como foi os dias de Noé. São Lucas 17, 30, 26 até o 30. Assim como foi nos dias de Ló, assim será a vinda do Filho do Homem. Filho do Homem para quem? Não mais para judeus. Filho do Homem para quem? Para os gentios. E isso nós não sabíamos se não fosse este ministério. Você é agradecido porque esse Deus maravilhoso que você tem e deixa você adorar em tempo oportuno? Qual é o tempo oportuno hoje? É de comer o livrinho? Não, o tempo oportuno é você marcar o play, apertar o play. Você aperta o play. Quando você aperta o play, o que é que sai lá? Você já viu? Por quê? A dificuldade, meus irmãos. Por que a dificuldade de apertar o play? Porque há uma barreira, porque há um impedimento. Por quê? Você já viu o que tem aqui dentro? Não confunda, meu irmão, este com este. Este aqui, Apocalipse capítulo 5, verso 1 diz: João chorava muito. Por que João chorava muito? Porque não tinha um homem nascido de sexo que fosse digno, nem anjos, nem arcanjos, que fosse digno de abrir este livro e desatar os seus 7 selos. Mas o ancião, em Apocalipse capítulo 5, verso 5, disse: não chores, João, porque o leão da tribo de Judá prevaleceu para abrir este livro aqui, e desatar os seus 7 selos. E quando ele olhou, João olhou, já não era mais leão, era um cordeiro. Por que era um cordeiro? Porque tinha que passar 7 eras intercedendo.
até que o último entrasse. Quando o último entrou, a coisa toda foi revelada. O problema é que as pessoas olham para o homem. Quando elas não olham para o homem, elas querem espiritualizar. O diabo que hoje está trabalhando é para espiritualizar e não reconhecer o trabalho do homem. O diabo está trabalhando desta forma. E só para reconhecer isso, se você tiver esta mensagem no teu interior. Se você não tiver essa mensagem no interior, você vai achar que tudo é de Deus. Toda pregação é de Deus. E toda pregação, mesmo que seja inspirada por Deus, mas ela não é de Deus, porque não está conectada com esta aqui. Não é o mesmo Espírito. Não é o mesmo Espírito. Você tem que ver a trajetória de Jesus Cristo. Ele desce em Pentecoste, fala sobre língua repartida, mas é uma língua inteligível. Se tivesse um brasileiro, ele entendia no próprio idioma, mas não tinha o brasileiro. O brasileiro teve que vir aqui para esta descida do Espírito Santo, para já as outras nações ouvir numa língua portuguesa. Mas o Espírito Santo vem sobre eles, passa em Paulo, de Paulo passa Irineu. Olha só que Deus, só mudando de forma, sai de Paulo, passa Irineu. De Irineu vai para Columba, de Columba passa em Lutero, de Lutero passa em John Wesley, em John Wesley passa para Brana, para Brana passa em Osmar Brana, e de Osmar Brana está no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Mas existe uma igreja natural e uma igreja espiritual. Existe uma igreja espiritual que tem essa mensagem dentro do seu interior, que não tem pastor, que não tem sacerdote, que não tem evangelista, que mestre, que vai tirar isso de dentro do coração dela. Não tem como tirar. O Espírito Santo caiu sobre mim. Mas só que o Espírito Santo, hoje, não é como foi em Pentecostes. Pentecostes, eles tinham o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Pentecostes, eles não permitiam mulher subir na plataforma e pregar. Pentecostes, eles tinham Santa Ceia com pão asmo, vinho puro e acompanhado com lava-pés. Mas em Pentecostes, o que eles não tinham? A revelação destes mistérios. O que eles não tinham era o ômega, que tinha que vir para os gentios. Como assim ele veio para os seus, para os judeus? Ele tinha que vir agora para o gentio, no entremeio. Entre filho de Deus e filho de Davi, no entremeio, filho do homem para o gentio. E o que foi que os gentios fizeram? Não reconheceram. Aí eles põem placa por toda parte. Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, mas para julgar vocês no trono branco. Porque ele já veio, já pregou, já revelou, já comeu o livrinho, e a igreja gentia rejeitou. Nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo caiu sobre mim como caiu em Pentecostes. Só que hoje foi diferente. Hoje, você sabe, do ano 2000 para cá, você sabe como Pentecostes caiu? Pentecostes caiu em primeiro. E o que foi que este mesmo Espírito Santo, mas de uma forma diferente. Lá era uma forma que ele caiu sobre língua repartida sobre todos. E tomou Pedro, e Pedro se colocou de pé, e todos tinham o mesmo Espírito Santo que Pedro tinha. Mas Pedro foi o porta-voz para aquela igreja. Se colocou de pé e disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado, não em títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, mas disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Porque Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. Você é pai, o teu nome é pai. Tu é filho, o teu nome é filho. Tu é humano, o teu nome é humano. Não, tu tens um nome, eu tenho um nome. O nome de Deus é Senhor Jesus Cristo. E ainda tem um novo nome. Ainda tem mais um novo nome, mais essa para eles engolir. E agora, mas isso daí não é para eles engolir, isso é para a noiva engolir. Nós já engolimos. Nós já engolimos. Agora só que o Espírito Santo veio uma forma diferente. Veio sobre o irmão Brana, pegou o irmão Brana, suspendeu, levou para acima daquela montanha. E aquele sétimo anjo veio para ele.
e revelou aqueles mistérios a ele. Aquela era a forma do Espírito Santo vir sobre a igreja. E quando o irmão Branham desceu daquela montanha, ele veio com o Espírito Santo interpretando. Eu creio que isso aqui é lá no 7º selo, parágrafo 319 da Nova. O irmão Branham diz que ele foi naquela montanha, naquela copa, e quebrou ali aquela copa daquela pedra e veio interpretando aquilo que não tinha escrito. O Espírito Santo, mas estava encarnado nele. Então o Espírito Santo caiu sobre o irmão Branham para revelar. É por isso que o irmão Branham está dizendo, mas hoje é de forma diferente. Ele não estava vendo que era a manifestação de Deus em carne humana. Como era receber o Espírito Santo? Era crer em Branham. Era de uma forma diferente, porque a forma diferente era de revelar, era de profetizar a primeira vez, mas que o povo não iria enxergar. Agora Deus veio de uma forma no ano 2000 diferente. Você sabe que ninguém viu o Espírito Santo vir. Se Deus não fosse longânimo, se Deus não fosse benigno, se a sua bondade e a sua bem-aventurança não fosse alongada por nós, nós estaríamos perdidos. Porque o Espírito Santo veio de uma forma tão diferente, mas tão diferente, que ele disse: João, capítulo 10, verso 8 de Apocalipse. Vai, João, toma o livrinho agora da mão deste anjo espiritual. Toma o livrinho. O Espírito Santo estava caindo sobre caiu sobre ele de uma forma diferente. Olha, João, vai. Agora não é como lá não, eles não vão saber, eles estão esperando que vai ser como é. E a igreja estava aqui avivada, e orando, e buscando, e fazendo jejum. Como sempre a igreja natural sempre é assim. Eles querem levar a igreja por uma via que não é de Deus. Eles querem levar a igreja por um caminho que não é de Deus, quando Deus já proveu este caminho. Então vai, João, toma aquele livrinho, tu vai comer aquele livrinho. Olha o Espírito Santo caindo de uma forma diferente. Agora, esse João, ele tem que ter uma pessoa, não tem? Porque senão o justo vive da fé, mas teve uma pessoa. Quem foi a pessoa que carregou a mensagem na Alemanha, o justo vive da fé? Quem foi? Qual foi o nome dele, hein? Bora ver se a igreja sabe. Quem foi na Alemanha? Lutero. A igreja não tomou café ou está dormindo. Lutero. John Erling, com a santificação. Como? Na Alemanha veio só a santificação e não tinha ninguém. É o ministério. Com certeza esse espírito se levantou depois da morte de Lutero e disse: não toca nesse nome. É John Erling, mas não toca. Foi só a santificação, está em nós também. Mas já tinha passado, porque sempre é assim. Depois da morte do mensageiro, eles tomam a mensagem daquele homem e querem dar continuidade quando Deus já terminou. Deus já está em outro trabalho, Deus está fazendo de uma forma diferente. Hoje, a forma diferente foi: vai, João, toma o livrinho da mão do anjo, come, no teu ventre será, na tua boca será doce como mel. Quando tu vê essas revelações, quando tu vê o Cordeiro sair do trono, quando é o Espírito Santo caindo sobre ti, de uma forma diferente. Não é como caiu em Pentecoste. Como foi que caiu o Espírito Santo sobre irmão Branham no quartinho? Ele tinha pegado velhas... irmão, se não fosse o Espírito Santo. Se não fosse o Espírito Santo cruzar o teu lar. Se não fosse o Espírito Santo cruzar o meu lar com esta mensagem, eu estaria perdido. Eu estava naquele quartinho e tinha compilado, peguei a minha caneta e tinha compilado várias anotações de grande homem de projeção. E se não fosse, por volta do meio-dia, o Espírito Santo vir sobre mim e me abrir toda coisa sobre o primeiro selo. O que era que o Espírito Santo agora estava trabalhando? De uma forma diferente. E eles esperavam de uma forma pentecostal, de pulo, de grito, de arrupio e falar em línguas. E Deus já estava agindo de uma forma diferente. E ele não estava vendo.
Até que se você visse o Espírito Santo em primeira e segunda etapa sobre santificação, vindo sobre a restauração da mensagem apostólica, não era tanto diferente, porque era quase que igual de lá. Então até o povo da mensagem ficava esperando, como até hoje espera e quer viver no dia de Pentecoste, quando hoje é outro dia e é completamente diferente. É completamente diferente. E João comeu. Quando tu vê o Cordeiro sair do trono, quando tu vê a intercessão acabar, quando tu vê que o sétimo anjo era Cristo, o sétimo selo era Cristo, entronizar naquele mensageiro. Quando tu vê tudo isso, essa terceira puxada, é eu que estou de uma forma diferente, mas ninguém vai crer em ti. Só um povo que está escolhido para crer. O Espírito Santo hoje, se tu tens o Espírito Santo, pastor, evangelista, se tu tens o Espírito Santo, mestre, se tu tens o Espírito Santo, por que tu discorda de apertar o play? É igual às mulheres que pregam esta Bíblia. Elas sabem que uma mulher, o cabelo foi dado como véu. 1 Coríntios 11, verso 15. Foi dado como véu o cabelo, e ela não pode cortar, porque ela perde o seu poder diante dos anjos. Ela é como uma prostituta. Mombrana diz que uma mulher que corta o cabelo, não importa se é aparar a franja, se ela corta o cabelo, o marido dela pode divorciar ela. Aí o irmão pula e diz: opa, vou divorciar agora, mas tu não pode casar mais, tu tem que ficar solteiro o resto da vida, então é melhor tu te reconciliar logo. Tu não vai aguentar, vai ficar igual ela. Engraçado, vai ficar igual ela, meu irmão. Vai ficar igual na mesma situação dela. Ah, meu irmão, é de uma forma diferente que Deus veio. Então, elas dizem que elas pregam, mas elas cortam o cabelo, elas se pintam como Jezabel. Elas se pintam, elas usam um salto que fica igual perna de palhaço, tudo para se equilibrar, ficar sensual. Tu põe uma mulher de sandália havaiana, não é sensual. Mas se tu coloca ela num bico de sapato desse tamanho, ela começa a ficar mole, né? Fica sensual, charmosa, né? Fica charmosa. Tem umas que não sabem, não tem nem estilo, eles falam, né, para andar de salto alto, né? Não tem estilo, ela diz que tem que ter estilo para andar de salto. Mas se você sabe que pela própria ciência, você usando esse salto muito alto, danifica os teus pés. Arrebenta tudinho os nervos do pé, depois tu está com dor na perna. As nossas irmãs não aguentam ficar nem com esse salto baixo, quando à noite é tanta dor na perna, a gente tem que entrar com massagem, com compressa. Tu imagine ficar. É muito espírito com salto numa loja, né? O tempo todo com aquele salto ali, meu Deus. Hein? Mas se tu quiser usar, esse é problema teu. A gente só prega, né? Isso é contigo e Deus. Não tem nada a ver com isso. Quem te liberta é Deus. Também você não tem que julgar. Que a igreja fica numa coisa de julgar. Você não sabe que uma mulher que está com salto alto, mas o desejo é não de estar com salto alto. A mulher que faz uma plástica e quer ser bonita quando ela já é velha, ela não tem desejo, por dentro dela, ela não quer ser. A gente tem que encarar a nossa idade. Tem que saber que a gente vai envelhecer. E tem que agradecer por chegar à velhice. Tem pessoas que não querem a velhice. Para você não querer a velhice, você tem que aceitar esta mensagem. Que ela vai te transformar, mas ela não vai te transformar para te ficar aqui na terra te prostituindo. Porque as mulheres, elas querem, as mulheres do mundo, não é as irmãs, tá? Elas querem ficar bonita, mas para mostrar, né? Quando a mulher não tem barriga, ela quer mostrar na internet. Não vamos entrar nisso aí. Isso é forte. É para mostrar. Você sabia que até um rosto de uma mulher sensual, ela não deveria, as mulheres casadas não deveriam bater uma foto só, né? Agora o homem tem uma cara igual de monstro, feio, muito feio. Tem homem bonito, né? Os filhos do diabo são bonitos. Os filhos de Deus não tem muita aparência, não. Tem muita aparência, mas é tentado também, né?
É tentar, depende do espírito que você faz, porque às vezes as esposas, as irmãs, elas batem fotos sem intenção e põe ali naquele Facebook e põe ali naquela rede social. E o que acontece? Todos os homens vão te ver. E tem homem que não tem um espírito cristão, ele tem um espírito do diabo, sedutor, de adúltero. Às vezes se aproxima até da mulher para querer dar cantada. Por quê? Porque tu não te mostrou ali naquele momento daquela foto que tu és casada. Tu tem que te identificar que tu é casada com teu marido, assim como nós estamos se identificando que nós somos casados com esta mensagem. E que não tem pastor, que não tem mestre, que não tem evangelista, que não tem profeta de Satanás que venha tirar isso do nosso coração. Porque isso está dentro do nosso interior. Então, meus irmãos, esse povo pensa que o Espírito Santo está caindo sobre eles como caiu em Pentecostes. Eles dizem, não, nós estamos profetizando outra vez agora. Nós estamos agora no lugar de Osmar Brana. A coluna de fogo até ela fica andando para um lado para o outro, não sabe qual homem fica, se é no daqui ou no daqui. A coluna de fogo só vem a um profeta. A coluna de fogo, ela veio a esposa depois da partida deste profeta. Ela está na esposa, porque não é só o sacerdote que tem um assim diz o Senhor, desta mensagem que João comeu. Mas cada membro, cada irmão, cada irmã tem este assim diz o Senhor. Não é algo que você vai comer, é que já foi comido e você, através do ouvir, você come novamente. Amém? Então vamos ver aqui. Diz glória a Deus, o Espírito Santo caiu sobre mim, aleluia, do mesmo modo que caiu no dia de Pentecostes. Porém pode ser diferente hoje. Sempre as pessoas querem uma mensagem que seja igual a outra, mas Deus vai mudando de fisionomia, Deus vai mudando de feição. Eu vou dizer mais uma coisa para você, não vou falar uma coisa para não se escandalizarem mais de que já estão escandalizados comigo, mas para mim não me interessa. Não me interessa, eu não preciso de nenhum pastor estar me bajulando, de nem ninguém. Eu sou livre para essa mensagem, você é livre para essa mensagem. Eu não mando nenhum pastor me manda. Eu não sou pastor porque vem aqui me chalerar, eu não preciso. Eu preciso só de Deus, você também, ministro, precisa só de Deus. Eu não precisa não, precisa de ninguém. A gente tem companheirismo porque a gente crê na mesma coisa. Eu não preciso estar um monte de pastor, fazer encontro de pastor para estar aqui para a igreja vir. Não, a igreja vem não é por causa dos pastores. A igreja vem por causa da palavra. Pastor não tem nada, pastor é igual você. Tem um ofício que deve respeitar, mas se esse ofício não está sendo respeitado por Deus, deixe lá no seu cantinho, fale bem do pastor. Mas fique com esse ofício de João, que está dentro de você, está no seu interior. Então, não, mas o meu pastor ele prega. Olha, você sabia que eu vi o meu pastor pregar que o irmão Brana era Deus em carne humana. Que coisa, o pastor já pregou no ano 2003 mesmo. Isso não é novidade, é porque você não ouve. Esses pastores são enchedores de linguiça, querem passar tempo. Tudo não tem, a inspiração dele tem que estar tudo decorado no livro. Senão não tem inspiração. A inspiração dele está aqui, Você sabia que teve um tempo que os pastores... Irmão, a gente já vê um pouquinho de dentro dessas coisas e a gente sabe. A inspiração de muitos pastores, muitos pregadores, eles escondiam a mensagem do irmão Brana e chegavam e pregavam. Aí o pessoal disse, não, esse camarada tem algo diferente. E um dia encontraram que era uma mensagem que ele lia. Teve um pastor que pregou sobre a nuvem, depois ele foi ver que tinha, a empregada dele viu que tinha um CD lá na casa dele. Tinha um pastor aqui de Benevídeo, saudoso pastor, não vamos falar o nome dele. Ele também escondeu, queria esconder isso daqui, mas não teve jeito. Agora os pastores, demônio disfarçado. Fale de quem tu aprendeu. Tu não fala. Você não tem nem revelação. Que não era mais o homem quando colocou Brana, Osmar Brana, é porque já é Deus. Foi Deus todo o tempo, mas ele veio ter a consciência que o nome dele foi mudado. Não era, irmão, quando o irmão Brana veio ter a consciência que o nome dele era mudado, não era o nome dele, foi o nome de Deus que mudou e colocou nele.
Era o novo nome de Deus. E quando o nosso pastor Osmar Rodrigues Costa, antes dele partir, ele começou a colocar Osmar Brana. Ele mesmo pediu e disse, conversou comigo e disse, para mim fazer um canal WMB. Porque estava pegando strike, o canal dele, e poderia ser fechado, ele mandou criar. A gente tem todos os áudios dele pedindo. E é WMB, Osmar Brana. Por que ele não botou pastor Osmar Rodrigues Costa? Porque ele viu que todo esse tempo já não era mais o homem. Era o novo nome nele, falando essas coisas. Hein? E a mesma coisa em nós. O nosso nome também foi mudado e não é de outra forma. O Espírito Santo não vem para nós sobre como foi nos dias de Pentecoste, nem como foi nos dias de Brana, porque os dias de Brana foi para revelar o livro, foi proibido dele explicar, mas no dia de Osmar Brana foi dele receber, caiu o Espírito Santo sobre ele. Não tem mestre, não tem mestre, não tem pastor, que se não tiver no espírito do compositor, vai ensinar esta mensagem errada. Não tem mestre, não tem compositor. Porque nós temos mais de não sei quantas mil, nem 16 mil, 20 mil denominações diferentes, porque eles não têm o espírito do autor desta Bíblia. Se eles tivessem o espírito do autor, eles corrigiriam e não teria esse bando de ramificação. Porque é batista, é adventista, porque eles não aguardaram. Se os luteranos tivessem passado para a mensagem de John Wesley, eles teriam bastante sucesso. Se o wesleyano tivesse aguardado e tivesse esperado, olha, você sabia que a escolha de Matias foi a escolha da igreja, é a soberania da igreja, mas que não foi a escolha de Deus? Mombrana chega a dizer, se eles esperam mais uma semana, mais 15 dias, o líder da igreja seria Paulo. Matias não foi nada. Porque a igreja natural sempre escolhe o carnal. Ela nunca escolhe o que é de Deus. Ela nunca escolhe com a mensagem. Eles nunca viram na América do Norte este Deus manifestado em carne. Eles nunca viram, eles nunca reconheceram o poder de Deus no homem. Eles só reconhecem quando tem cura. Eles só reconhecem quando tem morto ressuscitando. Mas quando Deus vem com a palavra, eles abandonam. Não foi diferente aqui na América do Sul. Eles nunca viram a manifestação de Deus, exceção dos eleitos, que senão eles teriam ficado agarrados com esta mensagem, mas eles querem ficar agarrados em homem, e o homem acha que ele é. Irmão, a coluna de fogo, ela só vem sobre um profeta. Eu não sou profeta, tá bom? Eu sou um irmão que cria nessa mensagem. Agora, por que eu tenho a coluna de fogo em mim? Porque a mensagem é a coluna de fogo. A coluna de fogo está em mim, é o mesmo tanto que está em você. A inteligência que estava no pastor Osmar está no quintuplo, está no mestre, está no evangelista, está no pastor. É a mesma inteligência. E essa mesma inteligência que vem, eu ouço e capto, é a mesma inteligência que está em ti, que não é a minha inteligência, que é a mente de Cristo, a inteligência de Deus. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.